Fala, missionário. Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Missionário. O nosso podcast tem esse intuito mesmo de nos conectar com a visão missionária, com o campo missionário. E hoje o tema está maravilhoso. São experiências na Escola de Missões. Estamos com duas convidadas que você vai conhecer daqui a pouquinho. Mas estou aqui hoje também com Carol Coutinho, minha companheira da Agência de Missões. Oi, Jane! Olá, pessoal! Que bom ter vocês aqui com a gente para mais um episódio que, como o Jane já anunciou, está realmente imperdível. Tenho certeza que você vai ser edificado, vai receber aí coisas boas da parte do Senhor. E nós vamos apresentar para vocês as nossas convidadas muito especiais. A gente está aqui hoje com a Júlia e com a Vanessa. São alunas desse ano da Escola de Missões, da turma 2024. E elas vão compartilhar com a gente um pouquinho de como foi, né, a experiência, como está sendo, que ainda não terminou, a experiência na Escola de Missões. Eu queria que elas se apresentassem. Olá, graça e paz, é um prazer, uma honra, um privilégio nós estarmos aqui. Eu sou a Ju. Eu sou a Bá. E juntas nós somos a Juba. Nós viemos de Brasília, da Igreja Verbo da Vida Asa Sul, do José Wellington e Jussane, e estamos cursando a Escola de Missões em 2024 e está sendo um ano incrível. Sim, como ela disse, o apelido é Bá, as pessoas me conhecem assim, mas o meu nome é Vanessa. Não é Bárbara. Não é Bárbara, fica aí essa revelação. E é um prazer e uma honra estar compartilhando da experiência que a gente tem tido na Escola de Missões Rema nesse ano tão precioso. E eu sei que nossa conversa aqui vai ser maravilhosa, mas antes, vamos ligar aqui o nosso cronômetro. Né? Senão o papo aqui, vai passar do tempo. Pronto! Estamos aí agora com o nosso tempo. E, gente, é uma honra para nós mesmo receber vocês. Júlia já esteve aqui em outro momento, não sei, já vai ter passado, eu acredito, o podcast que ela esteve aqui apresentando comigo e hoje está do outro lado. Né? E para começar, eu queria que vocês contassem um pouquinho aqui para a gente. Como é que vocês souberam da Escola de Missões? Vocês já conheciam, já tinham escutado falar? Como vocês souberam? E o que impulsionou vocês, na verdade são duas perguntas, né? O que impulsionou vocês a virem para cá, para Campina Grande, fazer a Escola de Missões? Uau, então tá bom. Bom, como eu fazia parte da liderança da comunicação e mídia lá na minha igreja, então eu acompanhava as mídias sociais das escolas, do Rema, da Escola de Ministro, então da Escola de Missões. Então eu já conhecia a partir desse interesse de estar acompanhando as escolas Rema do Ministério Verbo da Vida. E aí, para mim, Escola de Missões era somente para quem tinha chamado e convicção para as nações. E desde criança, adolescente, eu não tinha uma convicção para ser enviada para alguma nação, ter uma experiência transcultural. Mas a gente, quando conhece a Escola de Missões Rema em si, a gente vê que a Escola de Missões é para todo aquele que está disponível em estar se preparando para potencializar o cumprimento do chamado de Deus por meio da sua vida. Então, não somente para o missionário, mas para os ministros do Evangelho, os filhos de Deus, que está disponível para estar se preparando, a Escola de Missões é uma bênção. E assim, em 2021, o Senhor me sinalizou que a Escola de Missões Rema seria o local onde eu teria essas ferramentas para estar cumprindo o chamado de Deus para a minha vida, né? E foi vendo, inclusive, uma cobertura da viagem missionária da turma de 2021. Uma turma foi para Juazeiro do Norte, no Ceará, com parceria com a Life Impact, né, que é uma ONG voltada para o combate de abuso sexual de crianças e adolescentes. E eu percebi que missões não era somente ir para outras nações, e via muito mais propósitos, né? E ali o Senhor me despertou para estar realizando a Escola de Missões em 2021 e realizando, então, em 2024. Sim, a igreja local proporciona essa oportunidade de conhecer um pouquinho as escolas que o ministério proporciona. Então, já tinha escutado na minha igreja sobre a escola, mas não estava ainda com o coração aberto para embarcar nessa jornada. Mas aí, durante a conferência de ministros Centro-Oeste,
no ano passado, em 2023, o Senhor colocou esse desejo no meu coração de estar vindo fazer a escola, tendo essa experiência, e a princípio parecia algo desconfortável. Poxa, por que me mudar de cidade? Por que já não ir, às vezes, lá para fora, ter uma experiência, às vezes, mais imersiva? Mas, realmente, o lugar da obediência é onde você desfruta graça, favor, e a bagagem vai se enchendo e vai completando aquilo que você precisa. Muito bom. E meninas, diferente, eu acho que isso é até legal para o pessoal que está assistindo, né? Diferente do Rema, da Escola de Ministros, que hoje a gente tem as escolas de ministros itinerantes e Remas em várias cidades do Brasil, a Escola de Missões só funciona aqui em Campina Grande, né? Propositalmente, depois que a gente passa pelo treinamento, a gente entende a razão. E aí, o primeiro passo, né, em direção a viver essa experiência na escola é justamente sair da nossa cidade, né? Nós estamos aqui, somos duas graduadas, né? Então, todas nós passamos por isso, Jane passou, duas quase graduadas. E aí estamos aqui, né, já na portinha da formatura. Sim. E vocês vivenciaram isso, né? Vocês saíram de Brasília, se mudaram para Campina Grande. Então, compartilha um pouquinho com a gente, assim, como foi essa experiência de sair da cidade de vocês? O que vocês precisaram, né, deixar para trás, abrir mão? E essa experiência também de viver aqui, né, numa outra região, né, numa outra cidade, enfim. A gente queria ouvir um pouquinho sobre isso. Tá, joia. Bom, que bonitinhos. É porque a ordem Juba, e às vezes a gente sinaliza assim, então a Ju começa, né? Mas vamos no fluxo. Então, meu pai é militar, então a gente já tem essa experiência de mudanças, né? E essa facilidade de estar se adaptando à diversidade de culturas ainda mesmo assim no Brasil. E aí, por conta disso, eu sou também muito apegada à minha família, assim, a minha melhor amiga é a minha mãe, então a gente tem muita relação bem próxima. Então, esse foi um desafio para estar saindo do lar, né? E poder estar vindo fazer a escola de missões. Eu estava morando com eles, então esse foi um desafio grande, assim, de poder estar saindo de casa, mas eles sempre incentivando, entendendo que eu estaria em um lugar de obediência. E quando eu sinalizei para eles em 2021 que o Senhor estava me direcionando para fazer escola de missões, eles falaram, olha, se o seu Pai do céu está te direcionando para isso, Ele vai prover o que você precisa. E, de fato, foi uma provisão e está sendo incrível viver isso. E qual era a outra pergunta? O que você precisou abrir mão, assim, nesse processo de mudança para Campina Grande? Além de estar perto da sua família, né, que você já citou. Bom, a igreja local é um lugar que a gente vivia muito, né? Praticamente segunda a segunda. Então, é muito delicioso viver a igreja, viver em comunidade. Então, ali, desde 2017, servindo na liderança da mídia e da comunicação, eu acabei precisando estar treinando outras pessoas para fazer essa transição. E o que eu deixei, assim, abrir mão também, a questão de eu sou formada em Direito, já estava trabalhando em escritório de advocacia, e também o meu chefe, eu precisei sinalizar para ele que eu estaria me mudando, e ele também me sinalizou, olha, você estava prestes a ser promovida, e ele falou, uma pena a gente não poder estar contando com a sua promoção, mas que você possa seguir esse caminho, ele falou de virtude, né? E aí, pela graça divina também de Deus e pela obediência, ele acabou me deixando trabalhar em home office por aqui também. E ele falando algo bem gracioso, a prioridade é a sua escola. Então, eu consegui fazer todas as atividades, 100% participar das atividades, até mesmo participar de outros projetos, né? Baluarte, Deixai Vir, e isso tem sido maravilhoso, de fato, desfrutar da graça de Deus. Quando a gente dá um passo de obediência, tudo fica favorável. Muito bom. Sim, mudanças, né? Diferente um pouquinho do contexto da Bar, eu nunca me mudei de Brasília, então eu sou nascida e criada lá, e aí quando veio esse desejo no meu coração de vir para cá, parecia abrir mão de muita coisa para vir para uma cidade que eu não conhecia tanto, que não parecia às vezes ser tão interessante.
E aí, como no meu contexto, eu sempre morei na mesma casa. Nem mudar de casa eu mudei, né? Então, aí já foi Foram muitas mudanças, né? E aí, minha família, de certa forma, tem no contexto da igreja. A gente mora perto. Então, tava bem aconchegante onde eu estava, né? Então, ter essa mudança de vir para outro lugar, sair do ambiente, eu pensei que seria muito mais difícil. Mas, realmente, quando você se coloca no lugar da obediência, existe graça e favor de vir uma super amiga junto com você. A gente não sabia que a gente ia cursar juntas a escola em 2024. E é realmente o Senhor abrindo, assim, as oportunidades para que seja gracioso. Existe a disposição que nós temos ter de obediência, do sacrifício, da renúncia. Mas quando a gente abre mão, a gente experimenta de tanto favor de Deus que a gente fala, como é que eu não obedeci antes? Como é que eu pensaria em não obedecer? E a gente desfruta de um tempo maravilhoso. Lá em Brasília, eu era professora de inglês, trabalhava numa escola. E aí eu tive que abrir mão, né, dessa oportunidade para estar cursando, mas Deus se moveu de uma forma tremenda para que houvesse suficiência, graça, continuasse com a forma que Ele estava mostrando, sinalizando. Então, realmente, vale a pena obedecer. Vale a pena abrir mão de algo que parece grande, mas no final das contas é só um pedacinho de um quebra-cabeça enorme de Deus. É verdade. Júlia falou, né, que vocês tiveram essa oportunidade de virem juntas. Vocês já se conheciam, são da mesma igreja, né? Mas como é que foi isso? Essa história de vocês não sabiam que vinha, acabou vindo ao mesmo tempo, né? A gente sabe aqui que vocês dividiram, né, esse tempo também da escola, moraram juntas, né? Que é uma experiência que muitos alunos passam quando vêm aqui, que é dividir moradia com outros, né? Às vezes conhecem no grupo de interessados da escola, mas vocês já se conheciam. Então, como é que foi? Tudo começou há 10 anos atrás. Mas a gente se conheceu em 2014, na escola. E aí ela veio para Brasília, né, de transferência. Eu já estudava na escola. E aí, a princípio, a gente não conseguiu desenvolver uma amizade na escola. Foi através da igreja local que a gente foi se aproximando e foi desenvolvendo uma amizade graciosa, assim, de crescer uma com a outra, verdade, de poder aprender. Esse mesmo desejo de buscar o Senhor, de estar servindo a igreja. Então, a gente ficou num ambiente muito favorável, agradável para haver essa conexão, assim, de espírito mesmo. Não algo apenas natural, mas a gente reconhece algo maior do que a gente imagina. Sim. E aí, ao longo dos anos, aí a gente foi crescendo. A gente realmente era duas meninas, duas garotas, né? E sempre com esse espírito aventureiro, né? De muita espontaneidade. Inclusive, a gente fazia um Sofá do Us, que era uma entrevista também com o pessoal que ia, os professores do Rema para lá. A gente entrevistava eles de uma forma bem engraçada. Então, a gente tinha essa sintonia de criatividade, espontaneidade e esse coração sedento para conhecer cada vez mais a Deus. E nós fomos crescendo juntas praticamente, nos tornando de garotas para mulheres de Deus. E foi precioso ver ao longo do congregar na igreja, servindo na igreja, realizando o Rema. A gente também pôde estar fazendo a Escola de Ministros juntas em 2020. Infelizmente precisou ser online, mas em seguida a gente pôde ter e desfrutar da viagem para cá, de Campina Grande, na aula de campo, né? Em 2021. E em 2021, como eu falei, sinalizou essa direção para eu fazer a Escola de Missões Rema. Mas era algo assim que ninguém imaginava, porque também algumas pessoas acabam pensando, nações, não tem nada a ver com nações, então é escola de missões, não tem nada a ver. Então, como era uma direção muito específica, eu gostaria de estar ali nesse tempo, discernindo, estando sensível à voz do Espírito Santo e não sendo influenciada por outras vozes. A Carol tem uma ministração maravilhosa sobre isso, tá? E aí eu falei, eu vou compartilhar somente com a minha família por enquanto. Aí eu compartilhei com a minha família em 2021. Em 2022, foi maravilhoso deixar assim, porque o Senhor foi usando pessoas que não sabiam de nada e vinham confirmando pela unção profética, né? Testificando aquilo que Ele sinalizou no meu coração em 2022. Em 2023, no início do ano, eu falei para o meu pastor, eu tenho uma direção para fazer escola de missões. E aí, ele falou, minha filha, amém, né? Estude mais sobre como ser guiado pelo Espírito Santo para você discernir os detalhes dos próximos passos. Meu pastor José Hélito é extremamente sábio. E aí, amém, segui esses passos. E o que acontece? Eu falei, eu vou fechar com a minha família. Nem para minha melhor amiga e nem para meus outros amigos eu falei. Porque eu quero muito ser muito assertiva nisso. Eu acho muito sério. Porque
uma coisa é você saber o que você precisa fazer, outra coisa é você também saber como e quando. O tempo certo faz toda a diferença. Fica a dica pra você aí. E aí, pra você perceber, 2021, 2024, estou aqui, né? Então, a Andresa e o Jadeilton foram participar de um casamento e também apresentar a Escola de Missões Rema na Conferência de Ministros Centro-Oeste 2023. E neste casamento eu também estava presente e dei carona para eles de volta para o hotel. E isso conversando sobre Escola de Missões e ela também já sondando. E você tem direção para fazer Escola de Missões? Eu compartilhei com ela. Olha, eu tenho direção, conversei com o meu pastor, estou discernindo outros detalhes aí. E eu percebia que 2023 estava sendo um ano de transição mesmo, né? De realmente deixar o pessoal treinado, o pessoal já se acostumando de eu não estar tão presente. E aí, enquanto isso, Juju não sabia de nada ainda. Eu chamo ela de Juju, do original grego Júlia. E aí, pronto, beleza. Aí eles foram, por jesuicidência, é um termo que eu aprendi com meu querido amigo irmão Tiago Carioca, jesuicidência, a Juju estava sinalizando que ia continuar, porque aí eu Claro, é comigo mesmo. E aí, durante a conferência de ministros, que era justamente quando os diretores estavam lá em Brasília, divulgando, o senhor estava tratando no meu coração aquela listinha, não vou fazer a escola de missões por causa disso. E aí, durante a conferência, o senhor foi tratando, eu fui dando, quer saber, vou abrir mão dessa lista que eu criei por não querer fazer a escola e vou me abrir. E aí, no último dia, os alunos foram lá na frente dar o testemunho deles e eu falei, quer saber, eu vou fazer a escola, vou abrir mão mesmo do que eu tô pensando que vai ser e por obediência, por amor ao Senhor, eu vou fazer mais uma escola. Isso foi a minha mentalidade. Glória a Deus que eu estava errada. E aí, no culto à noite, os diretores foram lá e eles anunciaram lá na frente do púlpito, falando, vocês vão se acostumando que daqui a pouco a Abá já tá lá com a gente. E eu fiquei, a Abá tá lá com a gente? Como assim, menina? Não tava sabendo. Aí depois, em outra oportunidade, eu cheguei na Abá e falei assim, Bazinha, então, o pessoal tava comentando sobre a escola de missões. E aí a gente foi conversando, ela pôde contar como é que foi compartilhar com a família dela para que eu também iniciasse esse processo de poder me abrir nessa jornada. E aí foi interessante porque não foi algo planejado, intencionado, arquitetado, mas realmente foi a graça e o favor de Deus cooperando para que juntos nós pudéssemos nos ajudar nessa caminhada desse ano de aprendizado, de bagagem. E realmente, quando a gente se coloca nessa posição, Deus nos surpreende. Verdade. Então, não foi nada arquitetado, mas foi tudo planejado pelo grande Senhor. E a gente está tendo esse privilégio de viver um ano juntas, morando juntas também. A gente tem muita afinidade. Então, acaba sendo diferente de outro contexto que você conhece alguém e aí, a partir desse momento, você estará conhecendo e ao longo do tempo morando com essa pessoa. E aqui, não. A gente já tinha, anos de amizade. A gente já sabe o que a outra gosta, o que a outra não gosta tanto. A gente é muito respeitosa uma com a outra, muito de ter empatia, de ajudar uma a outra e muito proativa também. Então, assim, tem sido um ano muito bom e uma convicção, poxa, a minha melhor amiga é muito melhor amiga mesmo, porque é uma pessoa incrível, de coração maravilhoso, que eu aprendo todos os dias. E tem sido incrível também, porque a gente tem essa coisa de loucura, de ficar cantando em casa. Então, não sei se a galera que é diferente ia ficar tão feliz de morar com a gente. É recíproco o sentimento. Então, realmente, conexões divinas. Amém. E aí, nasceu a parceria de vocês, né? O Juba Parceria. Para quem não segue, elas têm o Instagram delas, compartilharam a experiência na Escola de Missões. Fica a dica aí para você também dar uma conferida lá no Instagram. E aí, como é que essa experiência de vir para Campina Grande, como vocês veem que agregou na vida de vocês, no chamado de vocês, o que é que vocês poderiam contar a esse respeito? Eu penso que agora que eu sou crente. Parece que assim, quando o Senhor colocou no meu coração, parecia que era mais uma escola, porque eu já tinha escola de ministro, já tinha um rema. Eu falei, poxa, já sei de tanta coisa, né? Olha só o orgulho falando aí no coração. Será que a escola de missões ainda vai me acrescentar alguma coisa? Mas fazendo a escola, você vê a perspectiva da grande missão que Deus deu a Jesus, Jesus realizou com excelência e continuou com a igreja, que é o corpo de Cristo. Então eu percebo assim, que a minha visão em relação ao mundo mudou
quando a gente tem essa percepção de que existe algo maior. A gente recebe Jesus, é salvo, mas não para por aqui. Existem vidas que o Senhor deseja alcançar. E a escola de missões é justamente algo que a gente já escutou de uma amiga, que é justamente escutar o coração de Deus. O que tem no coração de Deus? A escola de missões tem o seu papel, tem a sua função, nos poldar, alinhar o nosso caráter, nossa integridade. A escola, Centro de Treinamento Bíblico, Rema, vai nos dar os amparatos necessários para compreender aquilo que a gente é, o que nós somos, mas na escola de missões a gente escuta o coração de Deus, que são vidas. Verdade. Tem sido impactante, assim, viver a escola de missões. E a gente fala isso com muita gratidão, assim. Eu percebo que todo mundo que falava sobre a escola de missões transbordava do coração essa gratidão por ter vivido, aprendido tanto, né? Por ser uma escola, de fato, intencional, de ele cuidar de você no espírito, na alma e no corpo, para que você possa, de fato, cumprir a carreira que lhe foi proposta. Então, isso tem me impactado muito e, principalmente, os aprendizados durante todo esse tempo, né? De ver o quanto é importante o relacionamento, o quanto é importante você lembrar que não cabe você pensar sobre ser autossuficiente, e sim lembrar que a suficiência vem do alto, né? E isso é manifesto quando você se relaciona com o Pai de forma vertical e com os irmãos de forma horizontal. E a escola de missões me marca muito nesse aspecto de valorizar cada vez mais os relacionamentos e saber que você pode contar com outras pessoas para que você possa estar avançando nos propósitos e planos do Senhor. Muito bom. Muito precioso. Eu queria só voltar, teve algo que você falou aí, né, que foi o seu envolvimento com alguns projetos aqui, que acontecem aqui, que estão ligados ou à própria escola, né, ou à igreja sede, projetos sociais, enfim. E vocês se inseriram, né, em alguns projetos. Como foi essa experiência? Que, na verdade, é uma experiência que é proporcionada porque vocês estão aqui, né, Sim, em exatamente. Campina. É um plus de vir para Campina Grande. Sim. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, dessa experiência de servir nesses projetos. Lembrando, né, eles não são projetos onde existe uma obrigatoriedade para quem faz a escola. Foi algo que vocês se voluntariaram para fazer, mas acredito que acrescentou, né, para a vivência de vocês aqui, para a vida. Verdade. Bom, o voluntariado... Gente, voluntariado é uma bênção, né? Normalmente o coração daquele que tem uma direção missionária, assim, né, já tem muita disponibilidade em ser voluntário, né? A gente aprende na escola de missões que todos são voluntários. Entendedores entenderão. E aí, é uma bênção você estar servindo, mas você muito mais está recebendo do que dando, assim, quando você está sendo voluntário, porque você aprende muito. E é uma bênção estar justamente em Campina Grande, uma cidade abençoada, terra chata, aleluia. Porque a gente chegou aqui e a gente estava tentando viver tudo, assim. Mas vai acontecendo várias coisas ao mesmo tempo e a gente não tem a onipresença do nosso Pai, né? A gente tem que escolher ali uma programação. Sim. Então, a gente realmente estava tentando sugar tudo para aprender quanto mais, melhor. E essas oportunidades de voluntariado, seja inclusive na escola de missões, né? Que tem o voluntariado ali nas quarta-feiras, de a gente poder estar ajudando na manutenção da escola, que é enriquecedor. Por conta de... Nessa questão da manutenção, e eu encorajo quem tem disponibilidade para estar ajudando nisso também, a gente aprende com aqueles que estão colaborando ali a estar servindo com excelência. Sim. E nesse momento que a gente está ali servindo, a gente está também sendo edificada e nos fortalecendo e tendo a oportunidade de aprender. Sim. Quando eu teria a oportunidade de lavar um banheiro, né, masculino? Não teria. Eu sei agora limpar um elevador, gente. Olha que chique. Eu não teria. Aí, quando a pessoa chega no campo missionário, ela também, muitas das vezes, ela vai se deparar com essa necessidade, porque tem a implantação de igreja. Então, quando implantem uma igreja, não tem muitas pessoas ali para estar fazendo atividades como essa. Então, já temos experiência. Olha que maravilhoso. Botando currículo. Exato. E, assim, é muito enriquecedor também nesses outros projetos, que aqui tem diversos. Uau, assim, a igreja sede e tantas outras igrejas também. Oportunidade de a gente estar se envolvendo e aprendendo com projetos de diversos segmentos, seja de crianças, adolescentes, idosos, enfim...
a gente aprende bastante, e aí a gente teve essa oportunidade de estar aprendendo tanto ali na Baluarte, no Deixa e Vir, que tem esse segmento mais voltado a discipular crianças e adolescentes, e a gente vê a excelência da questão de servir as crianças, que elas merecem estar tendo e recebendo essa semente para que elas cresçam no caminho que elas devem andar. Sim, é muito bom aprender com a equipe que você tá junto. Porque, assim, cada projeto tem uma equipe e colabora de uma forma tão única a sua experiência. Por mais que a gente esteja participando mais de um projeto voltado para crianças, é diferente a experiência, porque as crianças são diferentes, o contexto que elas estão, por mais que pareça ser similar, são diferentes, então agrega muito, assim. Não é também se jogar com tudo, né? A escola sempre fala, pessoal, vocês estão aqui para fazer esse equilíbrio. A escola, então, a prioridade é a escola. Então, a gente nunca deixou de fazer algo da escola por conta do voluntariado. Exato. Mas o voluntariado nos auxiliou a reconhecer aquilo que a gente estava aprendendo de uma forma, às vezes, prática. Verdade. E aprendendo com as pessoas, através do relacionamento, servindo pessoas num lugar mais improvável, servindo no voluntariado da escola. Aprendi muitas coisas e, assim, é gratificante por causa das pessoas. Verdade. Eu acho que o que me deixa mais grata, assim, de servir nesses lugares são as pessoas. O que elas contribuem para a sua jornada, o que elas são, o que a unção da vida delas traz para a sua vida. E, assim, eu sei que eu volto diferente para Brasília por conta dessas pessoas que adicionaram uma gotinha de amor no meu coração. Oh, que bonitinho. E qual foi a experiência, meninas, que mais marcou a vida de vocês da Escola de Missões, né? A gente sabe que tem diversos módulos, diversas atividades, mas qual que vocês poderiam dizer que foi a mais impactante, que marcou mesmo vocês? Amém. Bom, o que foi mais impactante é o que o pessoal chama de aula de resistência. Né? O pessoal chama, foi ótimo. Que é uma experiência marcante e que muitas pessoas, eu percebo que tem um temor em relação a isso. No Rema, às vezes, eu servindo ali no Rema, eu percebi que tinha alunos que falou já para mim, eu tinha medo de fazer o Rema por causa da aula que eu preciso ministrar. Não sei se vocês já ouviram. E tinha o receio de fazer o Rema por conta dessa aula, que é sensacional e há uma graça e um favor. E às vezes eu também percebo alguma resistência de algumas pessoas quando falo escola de missões por saber de forma muito superficial de aula de resistência, mas que também é uma bênção. E que precisa manter todo esse sigilo para você ter a sua experiência. Então fica a dica para você que está tendo essa direção para fazer a Escola de Missões Rema, que se alguém quiser comentar algo sobre a aula de resistência, fala, irmão, eu quero viver a minha experiência, muito obrigada pela sua disponibilidade em querer contar a sua experiência, mas guarda ela, quando eu tiver a minha experiência, você me conta. E por que foi marcante para mim? Porque eu percebi que ao longo do ano a gente vai tendo teoria e nessa oportunidade da aula de resistência a gente acaba na prática assimilando coisas que a gente recebe ao longo do ano. E o que eu aprendi, me marcou bastante, é resistir sempre, desistir nunca. E eu só consigo resistir em coletividade. É muito difícil eu resistir sozinha. Mas quando eu resisto e ver também pessoas resistindo, porque tem pessoas encorajando a estar perseverando naquele desafio, é encorajador. E eu vejo também isso como um zelo para você ter a experiência no campo missionário. Então, é um concluir daquilo que você aprende o ano todo, maravilhoso, e que você, na prática, vê que a resistência, quando você considera o coletivo, é muito melhor. Então, isso me marcou. E saber também do fato de você estar considerando o próximo e não a si próprio especificamente e exclusivamente. Não somente o próximo para que você esteja dando, mas também reconhecer que você pode aprender com o próximo. Ter o coração humilde e ensinável, porque sempre é oportunidade de aprender. Então, isso foi assim, o que mais me marcou. A gente tem ainda muito a viver nessa reta final. Tem a viagem missionária, expectativas elevadíssimas. Sertão, estamos chegando. Então, é isso. Realmente, a escola nos proporciona um aparato imenso. E é muito interessante a intencionalidade da escola em oferecer cada atividade. Desde os módulos com os professores que são incríveis, quanto o evangelismo que você faz na prática, Atos 20 e 24, que você vai ter conhecer um pouquinho de como é o acesso criativo dos missionários. Você reconhecer também
toda a gama que eles dão, leitura de livro, ADCC, o momento com os psicólogos para você também treinar o seu emocional, porque são as 3 áreas que a escola trabalha. Então é muito bom ver assim todo esse planejamento da escola de ser intencional na nossa preparação e oportunizar isso nos encontros missionários, que você conversa com missionários e fala, agora é isso que eles estão falando, que eu vi lá na última aula, que eu li no livro, que o evangelismo me proporcionou um pouquinho desse conhecimento. Então é bem interessante, mas o que me marca e o que eu guardo assim no meu coração desses momentos mais extraordinários são um momento de oração. E é legal porque a escola proporciona algo diferente, né? A escola tem 3 oportunidades principais de oração, que é momento de consagração, que é um momento só pra gente estar ali alinhando o nosso coração, recebendo uma palavra específica da diretoria ou dos convidados. Tem também a oportunidade sempre 30 minutos antes da aula, ter aquele momento de louvor, de estar orando, de estar alinhando o seu coração. E também durante a semana a gente tem uma vez a oportunidade de estar orando no coletivo, e é algo surpreendente. Eu nunca tive uma experiência tão intensa como nesses dias. E assim, é tão gratificante ter essa oportunidade, porque é no coletivo que a gente consegue alcançar lugares que sozinho a gente não vai. E aí a gente reconhece o tanto que a oração é preciosa. Às vezes a gente pensa, nós estamos orando, será que estamos vendo os resultados disso? E aí quando a gente abre para o coletivo e vê o que está no coração de cada um e a sinalização que Deus te colocou, e aí você fica tão impactado pela sua oração que tem poder. É muito bom, assim, a gente passou esse ano todo com as nossas equipes, com a sala em conjunto, e a gente desfrutou de uma atmosfera tão surpreendente, assim, que eu sou tão grata e eu reconheço que isso que me marcou. Poder ir no profundo, no coração de Deus, escutar o que Ele tem e poder interceder. Então é algo que eu realmente olho para trás e falo, uau, esses momentos de oração são momentos que eu guardo no meu coração. E eu sei que eu estou orando pelo meu futuro, por outras pessoas, pelo presente. São coisas muito além daquilo que a gente pode imaginar. Então esses momentos me marcaram profundamente. Muito bom. Muito bom. E esses momentos de oração, ele é baseado no centro de oração do Verbo da Vida, e que a gente acaba tendo mais contato aqui em Campina Grande. Outra oportunidade que a gente tem ao estar aqui em Campina Grande. E é baseado nesses 3 pilares, né? De estar orando no Espírito, de forma proativa e coletiva. E muita gratidão por estarem colocando isso para a experiência do missionário em treinamento, o que é uma base importantíssima para a gente que estará realizando, né, a missão do Senhor, independente da localização geográfica. Sim, até mesmo que o Jadeu tu comenta, né? Que a nossa vida são feitos de encontros com Deus. E são esses encontros que a gente encontra o direcionamento específico. Porque a palavra, ela dá instrução geral, a gente está recebendo a palavra, conhecimento, instrução, mas é na oração, no Espírito, que a gente tem os detalhes daquilo que Deus tem pra gente. Verdade. É verdade. Muito bom. Eu lembro que quando eu fiz a escola também foi uma experiência que me marcou muito. Já tinha, né, conhecimento, Carol aqui é professora do Rema de oração, né? Então já tinha conhecimento de todos os tipos de oração, mas realmente a visão do centro de oração é diferenciada mesmo. Precioso. E para mim foi uma experiência maravilhosa, né? Tá ali junto com a turma vivendo nas equipes, né? Porque são pequenas equipes, né? Que a gente se junta para orar e buscar do Espírito pelo que vamos orar, né? A Adriana e o Simon, eles sempre falam, a gente vai orar para orar, né? Vai ficar aguardando ali o Espírito realmente dar o direcionamento pelo que orar. Então foi algo que marcou e é uma experiência que com certeza você que vai fazer a escola de missões vai marcar a sua vida também. Amém. É verdade. E é interessante também, a gente tem muitos alunos, né, que começam a integrar as equipes do COV, né? Que é o Centro de Oração Verbo da Vida, onde a gente é treinado, mesmo instruído, né, nessa prática de oração, que assim como o Jane falou, né, eu ensino a matéria oração no Rema, a gente tem conhecimento, mas essa prática mesmo de orações totalmente guiadas, né, de você orar coletivamente e depender do outro, né, para receber uma resposta, um direcionamento. Então, assim, realmente a escola poder proporcionar isso e ainda os alunos terem a oportunidade de estarem integrados aqui no Ministério, né, no Centro de Oração é uma oportunidade maravilhosa. Precioso.
E meninas, uma outra questão, né? Que vocês já tocaram aí, a escola realmente ela tem esse cuidado de preparar o aluno no espírito, na alma e no corpo, né? E do ponto de vista emocional, como vocês acreditam assim que a experiência na escola contribuiu para a vida de vocês, já que essa é uma área, né? Não assim, puxando sardinha aqui, eu nunca sei se é a brasa para sardinha, se é a sardinha para brasa, mas a gente sabe hoje, né? Eu e Jane trabalhamos na área de acompanhamento missionário e a gente sabe que um grande fator de retorno prematuro do campo missionário são questões envolvendo emoções, relacionamentos, né? Sim. Às vezes a gente pensa que os missionários estão retornando muito por conta de questões financeiras, até existe isso, mas a maior parte acaba retornando prematuramente por dificuldades mesmo de relacionamentos, de lidar com as suas emoções. Então a escola tem mesmo esse cuidado. Como é que foi para vocês assim, essa experiência? Eu acho que só o fato de a gente se mudar, sair do seu ambiente, da zona de conforto, já te deixa numa outra realidade. E aí você vai ter que fazer aquele check, né? Do seu ser. Como é que estão as coisas. O scanner. Vamos conferir agora cada detalhe do seu ser. E é interessante porque é justamente aí que você vai começar a se analisar, né? Nesse processo de mudança, de se relacionar com outra cultura, com outro povo, por mais que seja ainda Brasil. Vai ter as diferenças. E aí como é que você está se adaptando naquele lugar, você já reconhece ali como você está emocionalmente, né? E aí poder ter essa oportunidade, olha só, oportunizando a oportunidade da oportunidade, de ter um momento específico, intencional com psicólogos que vão te tratar primeiro você com você mesmo, você com os outros e você com o mundo. Então é uma construção que a escola nos dá. Muito bom. Porque se a gente tá para alcançar as pessoas, primeiro você precisa se cuidar, você precisa se analisar, para então você se portar com os outros de uma certa forma, reconhecer, ter empatia, questão da ética. Então existe toda uma construção que a escola proporciona e você reconhece o tanto que é importante estar bem emocionalmente, né? A gente como pessoas da fé, aumentamos o espírito e tudo mais, mas a gente está aqui na Terra com uma alma e a gente precisa cuidar dela. Não é negligenciar, mas é saber como cuidá-la para que ela não atrapalhe o seu chamado. Sim. Porque já que relacionamento é uma das palavras-chave da escola de missões, isso trabalha o quê? A alma, né? Então é algo muito importante. Muito bom. Como a Juju comentou, quando a gente chega aqui, a rotina é diferente. Até mesmo a questão do congregar, que você congrega na sua igreja local sempre. E aqui, justamente por conta desse tempo de treinamento, as programações de aula, você não consegue ir durante a semana, por exemplo, dependendo do mês. Você vai ir aos domingos. E aí, essa mudança de rotina acaba gerando algumas questionamentos, né, emocionais, assim. E você, quando chega na escola de missões, e aí tem o ADCC, que é a atividade de desenvolvimento das competências comportamentais. Ela ficou emocionada. Estou contando as lágrimas. Gente, é um nome bonito, né? Do desenvolvimento das competências comportamentais. E, de fato, é estar exposto a se desenvolver para que você possa estar tendo comportamentos e sabendo que você tem muita competência, muita capacidade emocional para que você possa estar desenvolvendo com profissionais incríveis que estará disponíveis de estar te auxiliando a te autoconhecer. Né? Algo que muitas pessoas acabam não tendo a oportunidade de saber a importância do autoconhecimento. E a partir disso, a saber que tudo bem você ter emoções. A questão é as emoções não te ter. E qual é o caminho que a gente aprende com as nossas queridas psicólogas? O gerenciamento das emoções. Só palavra bonita, gente, nessa galera da psicologia. E aí a gente pode estar desenvolvendo inteligência emocional, comunicação assertiva, desenvolvimento de você estar podendo ser um bom líder e trabalhar em equipe. Eu acho que são chaves importantíssimas para quem está disponível de estar servindo de forma efetiva e eficaz no corpo de Cristo para o reino de Deus e para a honra e glória dele também. Então, muita gratidão por a gente ter também essa área sendo cuidada pela Escola de Missões, que também disponibiliza de estar ouvindo os alunos, caso tenha algum desafio ao longo do ano, né? Então, obrigada. Fica aqui essa representação de gratidão. Sim, cuidar do zelo imenso da escola.
Muito bom, né? Eu estava ouvindo aqui vocês e pensando, né, dessa experiência que vocês tiveram. E, Carol, aqui abrindo parênteses do que eu ia falar para outra coisa que agora me ocorreu. Né, Carol estava falando sobre essa questão dos relacionamentos serem uma das maiores causas de retorno, né? E é algo que a escola trabalha bastante, tanto com o conhecimento, o conteúdo, como vocês têm a experiência mesmo, né? Os alunos de viverem ali, inclusive no ADCC, né? Porque o aluno passa o dia inteiro ali naquela atividade e é bem importante, né? Para colocar essas questões em prática, como vocês também, de morar junto, dividir moradia, né? E algo que você estava falando sobre a gente, acho que foi Júlia, né? Sobre temos o Espírito e a gente é da fé e a gente vai, é o nosso verdadeiro eu, é a nossa essência, de fato. Mas também temos uma alma e precisamos cuidar dela, né? Sim. E a Andresa estava falando que às vezes, e Jadelto também no podcast que a gente teve com eles, e se você não assistiu e já está aí postado, vai lá conferir. E ele estava falando, né, que a gente tem que lembrar que o missionário é gente também, Sim. né? E que tem questões de adaptação, né? Essas questões de relacionamento que precisam ser trabalhados para, como a Andresa falou, você não ser inconvivível, né? Então, é muito importante. Ela lançou essa palavra. Muito bom. E aí, Andresa. essa convivência, essa adaptação, esse desenvolvimento das competências são muito importantes. Então, Excelente. é muito maravilhoso. E aí, pensando sobre tudo isso que vocês viveram de experiências, como vocês poderiam se descrever? Quem era você antes da escola de missões e você agora após a escola? Fica aí, lá para a reflexão. Muito profunda. Ai, desculpa, bati em alguém aqui. Tá tranquilo. Se não responder certo é assim, né? Responder certo. Sou filha de Deus. Bom, a Júlia de antes era uma Júlia com uma mentalidade um pouquinho fechada em relação ao que é missão. O que é ser missionário, o que é o reino de Deus. Eu acho que a escola de missões me deu essa oportunidade de abrir o meu horizonte, abrir a perspectiva de quem realmente nós somos, qual o nosso propósito aqui na Terra, que vai além de servir a igreja local, vai além de pensar que o trabalho pode te atrapalhar no seu chamado, mas pelo contrário, ele pode ser um canal de bênção sobre a vida de outras pessoas. Então, acho que poder abrir o meu olhar e reconhecer de que Deus não está... O meu chamado, né, não está numa caixinha fechada, é assim que se faz missão, é assim que é missionário, é assim que você alcança o seu propósito de vida, mas reconhecer que Deus usa ferramentas além do natural para poder realizar a sua vontade aqui na Terra por meio da minha vida. E então reconheço assim, depois dessa jornada, dessa experiência que é muito intensa, de 9 meses poder ter toda essa bagagem, sabe? Essa construção. Muito grata mesmo por um período tão curto, que eu imaginaria que seria tão longo, mas na verdade você pensa, poxa, já tá acabando. Eu queria muito mais, queria mergulhar ainda mais nessas oportunidades que a escola proporciona. E aí poder reconhecer de que a Júlia agora é uma Júlia que está muito mais aberta a fazer a vontade de Deus sem colocar impedimentos de listinhas. Eu só faço assim se fazer sentido. Se não estiver fazendo sentido, mas se tiver convicção no meu coração, eu me lanço, eu me jogo. Amém. E é tão interessante porque é o que eu estou vivendo, assim. Tem certas direções que chegaram, a princípio não faziam sentido, mas a Júlia já se desdobrou, já tirou tanta coisa assim, eu faço só se for assim, se fizer sentido, ou essa visão, mas já estou tão aberta a fazer, tanto faz o que for preciso para fazer, contanto que seja debaixo da direção de Deus, dá para me lançar, porque graça e favor vão estar me segurando. Então, acho que poder ter essa outra versão da Júlia, depois da escola de missões, é algo extraordinário. Muito bom. Sim. Compartilho da percepção bem parecida com a Juju. Quando a gente faz o rema, a gente tem a impressão, nossa, agora eu me converti. Né? Agora eu me converti. Aí você faz escola de ministros, nossa, é agora que eu me converti. Aí você faz escola de missões, agora que eu me converti mesmo. Assim, as escolas rema é uma bênção para o corpo de Cristo. É justamente o rema, ele trabalhando você na base, né, no fundamento. A escola de ministros trabalhando com você para você ser uma bênção na sua igreja local, ministérios de socorro e os dons ministeriais. E a escola de missões é você sendo uma bênção para os perdidos, né? Você alcançando, é aquele chamado para fora mesmo.
e tendo compaixão de ver que aquela pessoa vai passar a eternidade no inferno, separado de Deus. Não. Eu tô aqui para ser um agente de transformação de destinos. E aí, quando a gente se expõe àquilo que a Escola de Missões Rema proporciona pra gente, a gente se expõe a um ambiente de crescimento e maturidade. Então, a Vanessa, de antes da Escola de Missões, era imatura. Pensava mais em si do que no próximo. E eu percebo essa diferença e o contraste da minha maturidade, do crescimento espiritual pós-Escola de Missões Rema e antes da Escola de Missões Rema. Justamente por essa exposição de conhecimento, de experiências que essa escola nos abençoa e proporciona ter. Muita gratidão. Muito bom, muito bom. Eu tive algumas experiências, né, de conversar com vocês fora das câmeras, né? E vi em alguns momentos vocês serem bem intencionais em aplicar as coisas que aprenderam na escola, né? Por onde vocês passavam, inclusive dessa questão. Ouvindo o Bar falar antes da escola, a Vanessa era imatura, agora não, e tem uma visão mais para o outro também. E eu vejo o quanto vocês fazem, às vezes que eu pude ter a oportunidade com vocês, quanto vocês estavam aplicando isso, né? Onde vocês passavam com as pessoas, gerar relacionamento, né? E compartilhar, através do relacionamento, compartilhar a palavra com algumas pessoas por onde vocês passaram, né? Isso foi bem bacana. E o que é que vocês poderiam falar de uma dessas experiências que vocês viveram aqui, né? Antes, vocês viveriam ou já tinham essa intencionalidade, ou foi algo que aflorou mais após a Escola de Missões? Eu diria que aflorou. Assim, como a gente comentou aqui, a palavra-chave relacionamento que a escola traz pra gente muda a nossa perspectiva, né? Às vezes, quando a gente tá servindo na igreja local, a gente fica dentro daquelas 4 paredes, servir ao Senhor, cultuar o Senhor, aprender sua palavra, ter momento devocional. Mas a gente precisa ter esse olhar pra fora também, né? Do outro, do relacionamento, de que você, ao tratar uma pessoa, você está servindo ao Senhor. Que quando nós amamos uns aos outros, nós estamos amando ao próprio Deus. E é interessante que a escola proporciona essa oportunidade. Coisa simples, a gente começou a fazer compras na feira. E aí a gente ia na Feira Central de Campina Grande, aquela agitação, muitas pessoas, muitas barracas. E aí é interessante que a gente começou a desenvolver um relacionamento com um dos feirantes, com um casal de feirantes, e ali a gente gerou algo de uma forma tão espontânea, mas ao mesmo tempo a gente era intencional de poder colocar alguma coisa que a gente aprendeu, poder de alguma forma colocar alguma sementinha ali, reconhecer de que a gente não estava ali à toa, mas que a gente pudesse oportunizar alguma coisa que fosse comprar uma abobrinha, conversar com ele, ser intencional no nosso relacionamento. E acabou que a gente reconheceu o tanto que aquilo que a gente aprende pode ser já praticado. Não é algo que depois que eu terminar a escola eu vou poder usar. Na verdade, já estou usando. Porque no final das contas não é uma preparação que você vai usar apenas lá no campo missionário quando você viajar. É uma preparação que você usa como filho de Deus, independente do seu chamado. Somos todos chamados para realmente reconhecer a unidade, a importância do outro. E eu acho que ter essa vivência aqui e abrir os olhos e reconhecer qualquer pessoa à minha volta, tanto a pessoa que passa comigo no prédio, quanto a pessoa que eu vou fazer compras, é uma oportunidade que eu tenho ali de me relacionar, de praticar aquilo que eu aprendi, é algo único. Sim. O que ela falou, justamente a gente vai cultivando no relacionamento. Não é chegar simplesmente e falar: oi, você conhece Jesus? Jesus aqui. Foi extremamente gracioso a forma como a gente se conectou com essa família, porque eles iam percebendo a forma como a gente se comportava semanalmente na feira. E aí despertou a curiosidade deles. Vocês são diferentes. Tava na época de São João, né? E eles perguntando: vocês vão para Parque do Povo? E aí a gente sinalizou: não, a gente não vai. Vocês são da igreja? Aí pronto, deu abertura, a gente entrou. Né? E eles foram de forma muito respeitosa, né? Se relacionando com a gente ao ponto de convidarem a gente para almoçar. Um almoço tradicional paraibano, delicioso. Com arroz de festa. Com arroz de festa, minha gente. Se você não sabe o que é arroz de festa, é com caldo, né, de galinha caipira, maravilhoso. Especial. Olha só a experiência cultural, a gente
Por quê? Porque a gente estava se relacionando. Muito bom. E sendo intencional mesmo, assim, nesse relacionamento que também nos abençoava. E a gente pôde estar conhecendo os filhos deles, né? Tem 2 meninas, um rapaz também, e levar a gente para casa deles. E aí, outra oportunidade a gente praticar. Porque 2 meninas solteiras num bairro que a gente não conhecia, a gente tinha acabado de ter. Solteiro no campo. E o zelo de você ter esse comportamento, né, de prudência mesmo. Então, a gente considera pais adotivos aqui, Natalícia e Mival, que moram no mesmo condomínio que a gente convidou para que eles pudessem estar indo com a gente e perguntou para a família. A família ficou super aberta, assim. Também teve uma outra conexão com eles e a gente podendo ali ter essa oportunidade de colocar em prática esse relacionamento e ver o quanto é proveitoso mesmo. De aproveitar as oportunidades. Inclusive, quando a gente chega aqui, a gente está tão aflorado de alcançar o mundo. Que normalmente a gente acaba pegando mais Uber do que o normal na nossa cidade local. Sim. Então, qualquer oportunidade, o Uber deu abertura. Aí é palavra, entendeu? Palavra, oração. Então, teve também momentos de experiência de pegar, né, algum Uber e compartilhar da palavra e ser intencional nisso. É muito importante a gente não perder a oportunidade, porque a gente precisa estar consciente que Jesus está voltando e há essa necessidade de a gente não reter aquilo que é tão precioso para nós, que é a palavra de Deus, mas poder compartilhar. Obviamente, sendo guiado pelo Espírito Santo, por isso uma vida de oração em outras línguas é importante, porque quando o Espírito Santo direcionar, a gente estará sensível para seguir. Independente do local que você tá, você pode agir. Então, a gente teve experiência dentro do shopping, comprando uma rede. Surreal. A gente depois foi o quê? Comprar um sorvete, outra experiência. Então, você reconhecer que as pessoas estão desejosas. Elas querem muito conhecer o Senhor, mas às vezes elas não sabem. E a gente tá para fazer Ele conhecido. Essa é a vida eterna. Fazer com que Deus seja conhecido e Jesus a quem Ele enviou. Amém. Então, é algo incrível. E é legal que essa experiência também com o casal, com a família Ferrante, eles começaram a seguir a gente no Instagram, e aí é a oportunidade que a gente está divulgando a palavra, conversando no nosso contexto, eles podendo ter a semente da palavra, ver o contexto, tanto que há 2 jovens que parecem ser tão felizes vivendo essa vida de viajar, vir para cá para fazer uma escola, estudar sobre a palavra e vendo tanto que é gracioso, tanto que é bom. Muito bom. Sim. E essas experiências, né, que vocês estão relatando, eu fiquei pensando que esse ano, né, principalmente, houve mesmo assim um investimento maior da escola em relação a atividades de evangelismo, né? Vocês participaram de várias atividades ao longo do ano envolvendo o evangelismo, para de fato que os alunos serem treinados mesmo, aprenderem a prática, né, do evangelismo. Como é que foi para vocês? Vocês já estavam acostumadas vocês já tinham esse envolvimento na igreja de vocês, ou teve coisas que foram um rompimento para vocês que foi diferente, que vocês aprenderam? Bom, a minha mãe e meu pai, eles estão servindo na liderança do evangelismo lá da Igreja Verbo da Vida em Brasília Sul. Então, a gente, no meu contexto, estava sempre envolvida com as programações de evangelismo. Então, quando eu cheguei aqui e vi que tinha várias oportunidades de evangelismo, eu fiquei muito feliz, porque seria um outro contexto cultural também, de estar aprendendo com os outros irmãos e com os professores, de estar ali evangelizando, né, pessoas em um contexto diferente. E aí, essas oportunidades foram incríveis, inclusive em alguns dos bairros, assim, há muita hospitalidade do paraibano de nos acolher dentro da casa deles. Então, teve a oportunidade de a gente estar compartilhando da palavra, oferecendo, gostaria de uma oração, trazer a gente para dentro da casa, algo que não aconteceria em Brasília. Então, é uma experiência incrível de a gente poder estar ali conversando com eles e semeando a palavra. E não necessariamente algo que eu também quebrei um biscoito aqui. Eu preciso de forma imediata falar, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu posso lançar a semente e ter a convicção que aquela semente, o Senhor vai poder estar enviando outro para regar e outro colher, sabe? Então, é justamente estar sendo guiado no evangelismo e com essa prática, eu tive a oportunidade de estar em um grupo com o professor Gustavo, né, que deu aula de evangelismo, e eu aprendi bastante também justamente essa paciência, né, essa tranquilidade de saber, tudo bem se você
abordar uma pessoa e não ter tido a oportunidade de fazer o apelo, por exemplo. Mas saber e orar por ela, que aquela semente foi lançada, e saber também a importância do evangelismo, do discipulado, né? Justamente o discipulado é o acompanhamento daquela pessoa para que Cristo seja formado nela, e ela está envolvida num contexto de igreja. Isso me impactou bastante também. E uma outra oportunidade que a escola nos proporcionou como alunas foi estar indo na casa de acolhimento, Sim. que é aquele contexto em que as pessoas vão para hospital de trauma, e essa casa de acolhimento, em parceria com o Vaso Novo, da igreja sede, eles acolhem mulheres que vão acompanhar, né, pacientes que estão no hospital de trauma. E aí a gente pode estar servindo nessa oportunidade, acolhendo essas pessoas e semeando a palavra. E no dia que eu fui, foi algo impactante, porque uma moça tinha acabado de perder o seu irmão. Então, ali a gente pôde estar acolhendo de fato e trazendo uma palavra de consolo e de esperança, de fé para aquela mulher que saiu de lá com o coração extremamente grato. Então, é uma outra oportunidade que a Escola de Missões Rema nos proporciona. Eu amo essa escola! Quem não ama, né? Mas realmente, lá em Brasília, também tive a oportunidade de evangelismo na igreja local, mas é bacana porque quanto mais você faz algo, melhor você fica. Não porque você coloca no seu currículo 3 evangelismos, mas porque cada vez mais você aprende a ser guiado pelo Espírito Santo. Sim. Você sabe como se mover, como chegar na pessoa, você fica mais confiante. Então, essas oportunidades são incríveis. Realmente, a casa de passagem é algo que eu nem imaginaria que teria uma necessidade de poder acolher essas mulheres que estão vindo de outro lugar, mas quando você se coloca nessa brechinha e vê, uau, como faz diferença, como as pessoas podem ser alcançadas reconhecendo, olha, você não fez nada para estar aqui, para estar recebendo casa, comida, um conforto, e é assim com Jesus. Verdade. Ele te entrega a graça, você está disponível para receber, e aí é uma oportunidade que você lança, entendeu? Toda a palavra, e a pessoa recebe aquilo, sabe, de uma forma tão grata, e ali é uma oportunidade que você tem para semear a palavra, para ela poder reconhecer o tanto que Deus é bom e Deus está alcançando ela. E é bacana também poder fazer isso com pessoas diferentes em cada evangelismo, porque cada um vem de um canto do país, com sua experiência, com a sua jornada. E aí, quando você está em grupo fazendo esse evangelismo, você aprende com o outro, como o outro se move, o que ele fala, como ele faz. E junto a gente vai construindo essa maravilha chamada Corpo de Cristo. Expectativas para a viagem missionária, que a gente vai praticar bastante evangelismo. Oportunidades de evangelizar. Muitas experiências da Escola de Missões. Nós estamos aqui nos nossos últimos minutos, passou rapidinho, né? E queria deixar esse tempinho para vocês compartilharem com as pessoas que têm o desejo de fazer a Escola de Missões. Conselhos que vocês dão para aqueles que estão se preparando, têm o desejo de fazer a escola, estão se preparando para vir fazer a Escola de Missões Rema, porque as pré-inscrições, gente, já estão abertas. Temos também aqui o grupo do Telegram para interessados na Escola de Missões. Se durante esse podcast, ou se você já tinha o desejo de fazer a escola, mas ainda está sondando, né, o tempo, o modo, né, entra nesse grupo. No final aqui do nosso podcast, a gente vai deixar o cartaz aí para você fazer a leitura do QR Code e entrar no grupo, né? Mas queria mesmo que as meninas pudessem trazer esses conselhos, porque aí você que está desejando fazer a escola vai ter conselhos delas que tiveram aqui experiências na Escola de Missões. Bom, meu conselho é: se joga, vai com tudo porque vale a pena. Uma frase que sempre vem na minha cabeça é: se Deus é o Deus da visão, Ele também é o Deus da provisão. Verdade. Então, independente da listinha que você crie mentalmente, pensando das dificuldades do seu trabalho, da sua família, do seu tempo, da sua questão física, se Deus te chamou, Ele sabe para que está te chamando. É verdade. E você pode confiar de que aquilo que Deus colocar no seu coração, Ele está pegando junto com você. Não é um plano que você executa sozinho, mas é um plano que você executa junto com Ele. E com certeza, nesse período que você vai estar pegando a sua bagagem aqui na Escola de Missões, proporcionando experiências únicas, exclusivas e extraordinárias, você pode ter a confiança de que Deus já tem tudo preparado. Antes mesmo da gente vir, assim, as coisas foram se ajeitando de uma forma tão graciosa. Isso foi com base na confiança e na renúncia, independente do que for necessário para fazer. Eu me coloco naquele lugar de obediência, e lá eu desfruto de coisas extraordinárias.
Uau! Que falar depois disso. Glórias a Deus. E é isso mesmo. O meu ponto, na verdade, são 3 para você se preparar. O primeiro ponto é você intensificar na sua vida de consagração. Esteja se consagrando com jejum, com oração, para que você discirna realmente o que fazer, como fazer e o tempo para fazer. Quando você discernir o tempo que é necessário para você estar vivendo a escola de missões, haverá graça e favor no ambiente de obediência. O segundo ponto é justamente você comunicar com a sua liderança, porque a sua liderança, principalmente a unção pastoral, vai estar disponibilizando para você aquilo que você precisa para se estar preparando para viver essa experiência também. E diante dessas orientações, ele também sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, você vai estar sendo treinado para então vir para Campina Grande e viver a Escola de Missões Rema. E o terceiro e último ponto é justamente se alimentar da visão. Antes da gente vir para cá, a gente acompanhava o Instagram de alguns alunos nos alimentando da visão, criando expectativa, e o que também nos inspirou a fazer o Juba Parceria, né, no Instagram, e obviamente maratonar o Fala Missionário. Fala Missionário tem episódios que, com missionários, você acaba também se alimentando da visão missionária, se engajando e tendo alguns spoilers de aprendizados que você vai ter na Escola de Missões Rema, porque a grande parte dos convidados já fizeram a Escola de Missões Rema e estão vivendo a vida missionária no campo. Então, essas são as minhas considerações finais e agradeço muito pela oportunidade. Maravilhoso, meninas. A gente que agradece vocês terem aceitado esse convite da gente aqui da Agência de Missões para bater esse papo conosco, compartilhar tantas experiências enriquecedoras que vocês viveram na Escola de Missões, nessa turma 2024. E como eu falei para você, as pré-inscrições para a turma 2025 já estão abertas. Obrigada, Carol, também, porque esteve aqui comigo. Você quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer, né, essa oportunidade de estar com vocês. Eu fui muito alcançada, muito abençoada, poder acompanhar, né, estando envolvida na escola e acompanhando vocês também de alguma forma ao longo desse ano, a vida de vocês, a obediência, a entrega é de fato inspiradora. E eu creio mesmo em coisas grandes da parte do Senhor nessas novas fases. E você que acompanhou a gente aqui, muito obrigada pela sua companhia, que você tenha realmente recebido aí. Se você tem o desejo, né? Vou fazer a minha parte aqui reforçando também. Se você já tem uma sinalização, como as meninas disseram, né? Não necessariamente só você que tem um chamado para outra nação, um chamado transcultural, mas você que já está atuando na sua igreja, na Secretaria de Missões, você que deseja se aprofundar no conhecimento a respeito de missões, o seu lugar então é aqui com a gente em 2025. Então se informa, vai se enchendo da visão, né, como a Bá falou, e vai ser uma alegria para nós aqui, tanto, né, a nossa equipe aqui da agência, a equipe da escola, ter você em 2025 como nosso aluno da Escola de Missões Rema. Isso mesmo, a gente tem o site da Escola de Missões, onde você pode acessar, vai estar aqui também na descrição desse vídeo, você pode acessar, conferir toda a grade curricular da escola, conferir o regulamento da escola, também ter acesso ao Instagram da escola para você fazer como as meninas fizeram também, acompanhar, maratonar ali cada story e conhecer tudo que a escola proporciona como conteúdo, como programação mesmo didática, para que você viva essa experiência. Não deixa de curtir aqui o vídeo, compartilhar para que outros também possam ouvir tantas experiências maravilhosas aqui que as meninas compartilharam conosco, não é mesmo? E também se inscreve aqui no canal do Ministério Verbo da Vida para que você seja notificado, ativa também o sininho das notificações para você receber tudo que o Ministério promove, inclusive o nosso podcast Fala Missionário, e faz como o Bá falou, maratona aí os podcasts, os episódios. Se você ainda não assistiu outros, tá assistindo pela primeira vez um episódio do Fala Missionário, nós temos aí a nossa playlist e você pode ser enriquecido ainda mais com a vida dos nossos missionários que estão no campo e todas as pessoas também que nós batemos esse papo aqui. Então curte, compartilha, comenta aqui também no vídeo para que as pessoas possam também ser inspiradas através do seu comentário. E foi uma honra para nós termos você aqui e nós vamos nos despedindo. Tchau! Tchau, tchau! Fala Missionário! Já.